Agora sim, perdão, pessoal, o microfone. Bom, agora sim. Boa noite, pessoal. Eu sou a Natália. É com muito prazer que eu faço a inauguração de mais um evento online, uma mesa redonda online, promovida por nós, da Frente de Ações Pró-Ações Afirmativas na pós-graduação. Essa vez intitulada Indígenas na Pós-Graduação, a Urgência de Debates. Antes de começar, porém, eu gostaria só de fazer uma ressalva, né, com relação ao dia de hoje, que é um dia muito triste para nós que somos da Unesp, nós que somos estudantes, professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores. Hoje, lá no nosso campus, ocorreu um incêndio em um dos nossos institutos, né, que começou em um laboratório do IB e recentemente já atingiu boa parte do prédio. E assim, graças a Deus, não houve pessoas feridas, né? Mas houve uma perda material de pesquisas, de trabalhos, né? De patrimônio da Unesp muito grande. Então, estamos chateados com isso, né? Porém, resolvemos manter a nossa programação de hoje, com a realização da mesa, né? Hoje a gente teve, a gente convidou 2 convidados, né? O primeiro deles, o professor Tiago Yandewa, perdão se eu pronunciei errado. Ele é professor, escritor, ativista, antropólogo. Ele se formou em Magistério Superior Indígena para Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Universidade de São Paulo, a USP, e tem graduação em Pedagogia pela Universidade do Sagrado Coração. Ele é o primeiro indígena a obter o título de mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, foi representante do Núcleo de Educação Indígena em 2008 até 2015 e também atuou como articulador principal do Fórum de Articulação de Professores Indígenas do Estado de São Paulo entre os anos 2015 a 2018. Gostaria de convidar então um professor para fazer uma fala a respeito do tema, né, proposto pela mesa. Boa noite, professor Tiago. Boa noite a todos, a todas e a todos. Já agradecer ao Unesp, aos organizadores deste evento aí, que vai falar desses 10 anos que se completa nesse mês, das políticas de ações afirmativas, especificamente das cotas, onde os indígenas também estão contemplados. Dizer que foi um avanço muito grande para essas pessoas que estiveram à margem da sociedade nacional, e uma política dessa vem para poder tentar amenizar, mitigar essas desigualdades sociais que ainda precisamos avançar muito nesse aspecto de formação em nível superior, mas nós vimos aí o balanço de que tem sido positivo essas políticas sociais, essas políticas de inclusão, e que têm dado resultado para a sociedade, para essas pessoas que sempre estiveram aí à margem da sociedade. Bom, enquanto indígena, eu hoje faço parte do programa de pós-graduação em Antropologia Social, sou cotista, atualmente estou doutorando na USP, e eu fiz
Especificamente, eu sou cotista na pós-graduação. Entrei no mestrado em 2017, aliás, em 2019, prestei aí o processo seletivo em 2018, e entrei em 2019, defendi o mestrado em 2021, em 2022, dei sequência, prestei em 2021, em 2022 entrei para o doutorado. Mas antes de falar a respeito dessa nossa presença, especificamente ali na Universidade de São Paulo, é importante dizer das lutas, que sem lutas não haveria essas políticas para essas categorias da sociedade, os indígenas, os negros, pessoas com deficiências. Então, tudo começa pela luta. Só assim que nós conseguimos chegar e acessar esses espaços que há muito tempo são espaços de privilégio, espaços para as pessoas mais bem abastadas do nosso país. Então, os movimentos sociais, movimentos de luta, de representatividade estudantil e de diversos segmentos, têm aí a sua importância nessas políticas sociais que nós estamos hoje sendo contemplados. E na universidade onde eu estou, na USP, começou um movimento em 2013, em 2014, as políticas de ações afirmativas, elas foram aceitas, validadas, e os primeiros indígenas a entrarem na universidade, no programa de pós-graduação, em antropologia hoje, em antropologia social, os primeiros foi um Guarani, Nhandeva, e um Mairuna, lá do Vale do Javari, que foram os pioneiros. Os dois já defenderam, o Guarani, o Emerson, ele também já defendeu o mestrado, hoje ele também deu continuidade, está no doutorado, e o Jaime, lá do Vale do Javari, ele defendeu o mestrado e já voltou para a sua comunidade. Eu vou falar dessa vinda, né, dos parentes indígenas de povos de outros estados que estão espalhados nas universidades aí públicas por todo o país. Então, houve, além são poucos ainda os programas de pós-graduação no Brasil, pelo que a gente tem visto, de acordo com os levantamentos, ainda precisa, nós avaliamos que precisa expandir cada vez mais para que tenha cada vez mais acesso. A antropologia é uma das áreas que está saindo na frente no estado de São Paulo e em outros estados também, e é preciso que amplie para os outros programas de pós-graduação, porque há outras perspectivas de dar continuidade à graduação. Então isso é necessário, essa ampliação dessas implementações das cotas também para os programas de pós-graduação. Nós vimos aí, desde que foi antes da implementação do programa da lei de cotas, já algumas universidades, elas já vinham implantando essas vagas
para os povos indígenas. E então, com essa lei de 2012, ampliou o número de indígenas nas graduações em diversas áreas em todo o Brasil, deu um salto muito significativo. E segundo o levantamento, hoje tem mais de 50 mil indígenas no ensino superior em todo o Brasil. No estado de São Paulo, que é um estado que eu tenho mais conhecimento, tem algumas universidades, uma federal, que é a Universidade Federal de São Carlos, que saiu na frente, não só pela implementação de cotas para os indígenas, mas também dos vestibulares indígenas, que é muito importante para atender esse público que vem de uma realidade, de um contexto social, cultural, diferente do que ele vai encontrar na cidade, e também dando sequência à sua formação no ensino básico. Muitas das vezes, a maioria acaba passando pelas escolas indígenas, que são escolas hoje, escolas diferenciadas, e essas escolas dão toda uma formação para esses, na maioria, uma formação dentro daquela visão de mundo indígena, dentro da sua cultura, e quando ele presta um vestibular na grande, concorrência, é um vestibular que não atende essa formação inicial desses alunos. Então, algumas universidades saíram na frente. Então, o CIT São Carlos, mas no estado de São Paulo, ainda recentemente, há 3 anos atrás, a Unicamp também, ela implantou esse vestibular indígena para atender essas especificidades dos povos indígenas, de acordo com esse mundo, esse modo de pensar, essa formação dos povos indígenas. Então, a gente vê esses avanços muito significativos que vão acontecendo durante esses anos. Mas também há os desafios que os indígenas encontram, desde os desafios culturais que ele vai se deparar nesse novo mundo, nessa nova realidade. Então, tem feito também com que muitas desistências, por conta de sair de um universo e ir para outro universo, que acaba inibindo e fazendo com que ele desista. Mas isso vem sendo superado também, porque dentro das universidades criam-se também essas instituições de apoio, comissões, que vão dar esse respaldo para esse público, para esses sujeitos que estão dentro da universidade. Então, outro desafio também são os auxílios, que muitas das vezes, por conta dos recursos que não são suficientes, e a gente vê a diminuição dos repasses para essas instituições, muitas das vezes as instituições têm que complementar com o próprio recurso ali do departamento. Então, há esses desafios, para a permanência, não só a gente pensar no ingresso, mas pensar na permanência também, que é muito importante, e a gente tem visto isso acontecer, essa problemática do investimento, da manutenção desses recursos, se esvairindo com as políticas atuais educacionais. Então, precisa de mais investimentos para que se garanta cada vez mais a permanência desses universitários, do segmento indígena, principalmente,
mas os resultados têm sido muito significativos. Nós temos visto aí indígenas ocupando diversos espaços, desde a ocupação da universidade, esse espaço de privilégio, elitizado, demarcando esse território, como os parentes eles sempre dizem, né, um território, a universidade acaba sendo um território indígena, com essa presença dos povos indígenas ali. Então, é um espaço que cada vez mais vem recebendo esse público que ingressa, permanece e depois acaba também dando retorno para suas comunidades, ocupando diversas áreas ali dentro da sua comunidade, a área da educação, a área da saúde, e hoje nós temos indígenas atuando também no campo do direito, então cada vez mais vai ampliando essas formações, que, como eu disse, eu sou professor indígena e eu venho... eu acabei ingressando também no ensino superior. Quando eu terminei meu ensino médio, em 2004, eu não tinha uma perspectiva, ainda não era muito assim, não tinha essas cotas, essas políticas que pudessem nos dar esse respaldo, então não tinha uma grande perspectiva. E acabei indo para o ensino superior por conta da necessidade de uma formação para atuar nas escolas indígenas. Então, a partir daí, cada vez mais fui buscando formação, buscando essa formação continuada, até chegar na pós-graduação hoje. Então, e como vem reformulando as políticas nessas áreas de educação e saúde nas comunidades indígenas, vem se transformando, vem mudando, por conta também das lutas, como eu disse, de uma educação escolar indígena diferenciada, de uma saúde indígena diferenciada, e vai criando essas necessidades de pessoas com essas formações nessas áreas específicas. Então, uma vez que vai preenchendo também, porque se esgota também esses espaços dentro das comunidades. Hoje nós temos indígenas médicos, indígenas dentistas, indígenas enfermeiros, ocupando essas diversas áreas da saúde e também na educação. Tem muitos professores indígenas, então, e aí vai ampliando os horizontes de que é necessário a formação em outras áreas também. Então, o campo do direito é uma área também que vem crescendo bastante, e até por conta também dos exemplos, né, que os indígenas, nós acabamos vendo esses exemplos dos parentes que se formam, vão ocupando outros espaços, vão atuando na representatividade. Nós temos indígenas já ocupando cargos importantes em Brasília, no governo, frente às organizações indígenas. Então, esses universitários, depois indígenas, depois que eles se formam, eles vão dando esse retorno esperado pelas suas comunidades. Porque para ele ingressar em uma universidade, ele passa ali pelo conselho daquela comunidade, que vai dar, né, o aval para ele poder seguir seus estudos. Então, e ali, naquele momento, é um momento de negociação, que a comunidade espera um retorno desse indígena, desse universitário, que no futuro ele venha atuar dentro da sua própria comunidade. Então, é o que tem acontecido comigo. Eu sempre entrei na área da educação, acabei atuando por 17 anos na educação pública da rede estadual de São Paulo, atuando numa escola indígena. Então, um retorno que a gente dá para as nossas comunidades, com essas formações
que nós estamos aí recebendo, né, no ensino superior. Então, para a gente é um avanço importante, mas que, como disse um parente ontem no Senado, ele disse assim que é um degrau de uma escada e que a gente precisa cada vez mais avançar, ampliar, receber esses... nós garantimos o ingresso, nós temos que garantir também a permanência desses estudantes, dando esses subsídios para que eles possam permanecer do começo ao fim e poder passar da graduação e ir para a pós-graduação. As universidades, elas têm, nem todas ainda, a gente vê que são poucas universidades que têm um vestibular diferenciado para os povos indígenas. No estado de São Paulo são poucas, então eu acho que a gente precisa cada vez mais não só garantir o ingresso, a permanência, mas também a forma como ele vai entrar, o instrumento que é o processo, a avaliação, o vestibular, porque, como eu disse, esses ingressantes, esses universitários, eles vêm de uma realidade, eles recebem uma formação de uma escola diferenciada. Então, precisa se garantir esses mecanismos para que ele possa começar e poder concluir ali os estudos dele. Então, no programa que eu participo hoje, que é na USP, nós vimos também dificuldades, nós tivemos um exemplo, muitas das vezes nós lidamos com jovens, que nós somos os jovens que estamos indo, né, para a universidade, nós temos pessoas também mais velhas que estão retomando seus estudos, também estão dando continuidade, se formando, não tiveram oportunidade no passado, como eu disse, não era acessível, não tinha essas políticas sociais de inclusão para minimizar essas desigualdades. E outras situações que não era desfavorável para o ingresso dos indígenas no ensino superior. E, recentemente, o programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP recebeu uma indígena de mais de 70 anos. Então, era algo assim novo para lidar com uma pessoa, uma parcela da sociedade que vem ali, além de vir de uma realidade, de um contexto cultural totalmente diferente, uma pessoa com uma certa idade, com pouco conhecimento da tecnologia, entrando bem no momento de pandemia, onde tudo estava sendo virtual, online. Então, houve uma mobilização em torno da comissão de permanência das ações afirmativas, para que essa indígena continuasse, para que esse aluno continuasse. Mas, infelizmente, né, ela permaneceu no mestrado durante um ano, mas a dificuldade muito grande de acessar esse mundo virtual, de dar conta também, né, um outro fator que muitas das vezes é um fator negativo, né, em partes, as metodologias e também o programa ali dos conteúdos, muitas das vezes uma carga muito grande. Então, assim, tudo precisa ser repensado. Se a gente realmente não garantir só o ingresso, mas a permanência e também ali durante o processo formativo, tudo que aquele aluno vai estar recebendo ali, aqueles conteúdos. Hein? Então, deve-se pensar em tudo. É um grande desafio para todos, na verdade. E para muitos espaços de ensino é uma novidade, é um mundo que precisa ser entendido para que se possa ter ali um resultado
positivo. Então, e esses espaços são espaços hoje de luta, de resistência também dos povos indígenas, e a gente precisa cada vez mais garantir que cada vez mais esses sujeitos, esses indígenas possam estar ingressando e, do início ao fim, conseguindo ali sua formação. Então, por enquanto, eu acho que é isso. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Obrigado pela sua fala. Só para relembrar o pessoal, o chat está aberto para vocês enviarem perguntas a respeito da fala do professor. E a gente vai ler as perguntas enviadas, né, tanto para o professor Tiago quanto para a professora Márcia, que vocês enviarem, né? Então podem ficar à vontade caso vocês tenham dúvida. Porém, a gente vai fazer agora a próxima fala, né, que vai ser da professora Márcia Cambeba. Vou fazer uma breve apresentação, né? A Márcia, ela é ativista, ela é escritora, ela é poeta, compositora, apresentadora, atriz, palestrante, ouvidora do município de Belém e faz doutorado em letras pela UFPA, né? E aí ela topou participar hoje da nossa mesa, né? Então eu passo a palavra para você, Márcia. Pode ficar à vontade, tá? Muito obrigado. O seu microfone. Isso. Eu que agradeço imensamente o convite que recebi de vocês. Estou com um rostinho um pouquinho cansado, porque eu estou vindo do Peru. Então, em conexões e conexões, viajando quase 19 horas de viagem. Mas aceitei estar aqui para partilhar, ouvir muito da fala do parente que me antecedeu, fiquei muito feliz, é isso mesmo. E quero, nessa minha fala, trazer, para não ficar repetindo o que o meu parente já trouxe para a gente um apanhado bem legal, então eu quero trazer para vocês, começar a minha fala com uma poesia. Essa poesia, ela está no meu terceiro livro, que se chama Saberes da Floresta. E aí eu tento trazer desse livro, esse livro é mais voltado para a questão da educação indígena. Então, são minhas experiências de sala de aula, são minhas experiências dentro das aldeias com os meus parentes, eu chamo de parentes alunos, que estão na graduação, e vou falar para vocês um pouquinho dessa importância da gente estar na graduação, de o porquê que nós nos colocamos para estudar no banco de escola, né? Banco de escola é até uma palavra muito antiga e que a gente não usa muito, mas estar na universidade e fazer essa troca, porque quando a gente entra na universidade, não é só para pegar, mas também para partilhar. Então, há uma troca de saberes. A universidade tem que ser o lugar da troca de saberes. E eu vou começar assim. Povos na universidade. A visão de mundo que na aldeia aprendi e que trago na alma é identidade. Um tempo profundo, um rio fecundo, um canto forte, resistência que quero mostrar nas penas, pulseiras, cocar. E a cidade cobra sem piedade. Mas como fazer? Se a universidade não me permite ser? Pataxó, Mura, Cambeba, Guarani. É preciso desconstruir e permitir uma interculturalidade, um respeito à diversidade nesta casa do saber. Porque na minha universidade aldeia, onde o rio corre à vontade, o pesquisador não vai sofrer. Vai ser bem recebido, vai comer e vai beber.
conhecer nosso sagrado, ter respeito no seu querer. Assim queremos que a universidade com nossa nação venha fazer. Se despir do preconceito, entender que sou um legado, que o meu fumo enrolado afugenta todo o mal. É preciso entender nosso tempo. Para sair do seu quadrado, também faço ciência. Sou terra, sou água, segue manso meu rio. Quero saudar meus ancestrais nessa selva de pedra antes de sentar para aprender. Bater meu maracá, pedir licença para partilhar, porque isso é ciência milenar. Não sou objeto, penso e existo. Não me deixe na invisibilidade. Estou na cidade, mas minha aldeia levo comigo, na forma de pensar a universidade. Vamos sentar e a fumaça compartilhar. Fumaça do saber. Então é isso, gente. Estar na universidade não é só chegar para sentar e aprender aquilo que o professor não indígena e outros saberes que são partilhados com a gente, mas a gente também tem muito a contribuir, se isso for permitido, né? Se a nós for dado essa oportunidade de a gente também fazer essa soma interligando os mundos. É preciso desconstruir e reconstruir. E se for preciso, desconstrói de novo e reconstrói quantas vezes for necessário. Importante que a gente seja cada vez mais humanizado, se torne cada vez mais humano. Que a universidade seja capaz de nos humanizar. E para isso, é necessário que a gente tenha direito à permanência nas universidades. É necessário que a gente, sim, faça uso das cotas. E que essas cotas, de fato, contribuam para que a gente continue partilhando esses saberes dentro dessa grande casa, dessa grande UCA que é a universidade. Me preocupa muito a evasão dos indígenas que estão nas universidades. O parente passa para medicina, passa para odontologia, esses cursos que são mais caros, porque os equipamentos também são caros, os livros são caros. E de repente, quando o parente, o indígena, ele vem para a universidade de sua aldeia, ele não vem só. Ele traz o filho, ele traz a esposa traz o marido, traz os filhos. Muitas vezes vem a mãe, vem o pai. E eles precisam se manter na cidade. E muitas vezes eles vão viver do artesanato. Já encontrei parentes indígenas vendendo balas, vendendo bombons nos ônibus para custear, para se manter, para pagar o seu aluguel. Então, não é só uma questão de a gente pensar nas cotas. Não é só uma questão de a gente pensar em outras formas dessa permanência na universidade, mas a minha preocupação também engloba a situação que ele vive, como ele vive. Como é que está o direito à educação, as políticas públicas para isso. Então, eu penso que parte de uma situação também que engloba a própria cidade onde esse parente está estudando. Vou dar um exemplo.
Olá, vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que deu um. Voltou? Beleza. Estão me dizendo aqui que voltou. Então, eu estava dizendo que não é só uma questão de a gente pensar nas cotas, mas em políticas públicas que contribuam não só para a permanência desse parente na universidade, mas também para a manutenção, para a sua própria sobrevivência na cidade. A gente não tem, por exemplo, em Belém, um espaço apropriado para receber esse parente. Que bom seria, né? Que todas as capitais tivessem, e eu não estou falando só de Belém, estou dando exemplo de Belém porque eu vivo aqui, mas se todas as capitais tivessem um espaço para que esse parente pudesse chegar e ficar um tempo, necessariamente não precisava ficar o tempo todo, mas um tempo em que ele pudesse se organizar para procurar um lugar, e aí ele ficar até terminar o seu curso. Sua sobrevivência na cidade, a questão da cultura, né? Tem a questão dos materiais, do seu equipamento de trabalho, de estudo, como a odontologia requer as ferramentas necessárias para que eles aprendam. Então, é toda uma questão que a gente precisa estar pensando e discutindo juntos maneiras, políticas públicas, projetos que possam vir a contribuir. Porque senão a gente vai ter uma evasão muito grande, o índice de evasão vai ser muito grande desses parentes indígenas. Aproximadamente, nós temos em Belém eu acho que não sei se é minha internet ou é aí que está acontecendo isso, está caindo muito, né? Caiu algumas vezes, mas deu para entender. A minha aqui está tranquila. Eu olhei para a minha aqui, ela está fluindo bem. Eu estou bem pertinho inclusive do aparelhinho da internet aqui em casa. Né? Mas o que eu estava dizendo, para concluir meu pensamento, é que a gente precisa pensar políticas públicas das capitais, as universidades pensar junto com a gente, para a permanência, para que não haja tanta evasão. Nós temos aproximadamente para mais de 280 indígenas na UFPA. E a gente quer que esses 280 parentes cheguem ao fim. Na pós-graduação, por exemplo, nós não temos, nem todos os cursos têm cota para o indígena. Eu estou fazendo doutorado em letras, em estudos linguísticos, pela UFPA, PPGL. Estou voltando de um campo de doutorado, lá no Peru. Eu fui até o Zomágua do Peru. Eu sou mágua aqui do Brasil. Eu fui encontrar meus parentes Zomágua do Peru. Mas é preciso, cadê o investimento na pesquisa? A gente precisa ter investimento na pesquisa, porque é caro você ir até o Peru. Então, e muitas vezes a gente não tem, o departamento não tem cota para os indígenas. Para eu fazer o doutorado, a cota me ajudou na proficiência de línguas só, que eu não fiz, né? Que foi, eu falo o meu idioma tupi, minha língua mãe, e aí isso foi levado em consideração. Mas nem todos os cursos têm cota, dispõem disso, né, dessa possibilidade. E eu fiquei feliz por isso, porque o projeto eu fiz, passei pela banca, avaliadora, e é importante isso, porque quando a gente chega no mestrado e doutorado, é importante que a gente tenha também a capacidade de fluir, de andar conforme está aqui. Ninguém quer ser melhor que o não indígena, nem também não podemos ser pior que ele. Nós temos que estar aqui. A universidade tem que nos preparar para isso, para essa equivalência, para andarmos lado a lado, né? Nem tanto à frente, nem tanto atrás, mas lado a lado. E isso equivale a dizer na questão dos saberes. Então, eu penso por esse lado, e as universidades elas precisam também compreender esse tempo que o indígena tem de aprender. Não é, o nosso tempo ele é circular, ele não é linear. Então, a gente tem toda já teve casos de indígenas de dizer que
foram tratados mal porque estavam, antes de começar a sua aula, queriam tocar o seu maracá e não podia. Outros têm o cachimbo, né, com o seu fumo sagrado. Então, essas coisas, o sagrado tem que ser respeitado, né? A gente tem que aprender a conhecer o outro, a conviver com o outro e a respeitar o sagrado dele também. Então, tudo isso faz parte desse interligar mundos que eu estou dizendo, que a universidade deve fazer essa ponte, né? Deve proporcionar esse interligar mundos e isso isso está relacionado ao respeito. Respeito, nós sabemos respeitar muito o conhecimento do não indígena, mas aí, o não indígena, como é que trata o nosso? Como é que nos trata nessa casa do saber? É isso. Muito obrigada, Márcia. Muitas reflexões, né? Muito profunda essa fala. Nesse momento, então, nós vamos então abrir para o debate, né? Para as perguntas do público. E não sei se já tem alguma disponível, Isa. Deixa eu ver. Se não tiver nenhuma, eu posso fazer uma. Eu posso começar as perguntas. Que eu tenho algumas já. Então começa. Faz a tua daí, que aí movimenta o pessoal. Beleza. Bom, vou fazer a primeira pergunta. Prazer, Thiago. Uma alegria muito você aqui, parente. A gente tem... igualmente, o prazer é meu, a gente poder, mesmo virtual, tá podendo se ver, a gente se vê por aí no mundo virtual, é como se passar no corredor, o parente está ali naquela sala, a gente não se vê, mas hoje foi possível. Beleza. Manda de lá a tua pergunta. Vou mandar. Bom, a primeira pergunta para o professor Thiago, mas se a Márcia quiser também responder, também pode ficar à vontade, né? Em relação à história do nosso país, né? A gente sabe que tem muitos conflitos, é uma história bem tenebrosa, né? Mas eu queria saber um pouco sobre a visão do professor em relação ao relacionamento dos povos indígenas com a instituição escolar do Brasil, a instituição escolar brasileira. Como que você entende esse relacionamento? Assim, pode ser uma visão mais atual, ou então desde de tempos antigos, assim. E teve um momento que você comentou sobre as escolas indígenas, né? E aí foi um pouco rápido, mas eu queria saber também um pouquinho mais sobre como que elas são, se você poderia falar como que é. Mas a minha pergunta é mais nesse sentido. E aí também já tem mais algumas perguntas, mas depois a gente pode retomar. Essa instituição, que é uma instituição que chegou para nós, né, nesse caráter formal, em diversos momentos que nós tivemos contato com a escola, e ela sempre com uma política de inserir primeiro o ensino religioso através da catequização dos jesuítas, depois civilizar o indígena, depois inserir o indígena na sociedade não indígena. Então, diversos momentos que nós passamos com um sistema educacional que só queria exterminar os conhecimentos indígenas. E com as lutas dos nossos antepassados, nossos guerreiros, a partir da Constituição de 1988, garante-se as culturas indígenas, os processos próprios de ensino, garante as línguas indígenas e torna-se obrigatório que as políticas educacionais para esses povos sejam diferentes, que atendam às demandas dessas sociedades. E aí começa uma mudança muito significativa início dos anos 90, onde a responsabilidade da educação
para os indígenas, na era da Fundação Nacional do Índio, o MEC assume essa responsabilidade, né, o Ministério da Educação. Então, os órgãos que lidam com a educação. Então, mas nesse período começa as mudanças para se pensar no ensino dentro das comunidades. Então, foi uma mudança muito significativa, desde hoje ainda há muito ainda que a gente alcançar, mas nós temos professores indígenas que antes não tinham, atuando dentro das suas próprias escolas e levando aspectos da sua cultura, ensinando as suas línguas, valorizando. Então, eu acho que houve um avanço muito importante dentro desse aspecto, né? Uma mudança que antes não tinha uma educação que atendesse os anseios dessa comunidade, que ouvissem esses povos. Então, a partir daí, começa essa educação escolar indígena diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue. Tem escolas que ensinam mais de uma língua, porque dentro daquela comunidade tem diversos povos, então garante-se ali o ensino também para atender esses povos que estão presentes dentro dessa comunidade. Então, são mudanças importantes e que a gente vem ocupando esses espaços e adequando de acordo com as nossas necessidades, nossas realidades culturais. Então, e tem escolas hoje que atendem desde o ensino infantil até o ensino médio. Só ainda não temos universidades, mas o ensino básico em muitas comunidades já atendem. Então, não é uma política ainda que está implantada em todos os estados, em todas as comunidades indígenas do Brasil, mas já foi um grande avanço nesse sentido, e que existem aí os professores, fóruns de educação escolar indígena que vêm debatendo, vêm pensando cada vez mais em melhorar essa política educacional que atenda essa diversidade cultural, social dos povos indígenas. Então, pegando aí já adiantando, eu vi uma questão sobre a interculturalidade. Essas escolas, essa educação escolar indígena, ela vem para atender, como eu disse, tem comunidades indígenas que têm mais de uma etnia. Então, ali há uma interculturalidade. Então, precisa se pensar um currículo, um projeto político-pedagógico que atenda essas realidades étnicas e culturais. E além também do conhecimento não indígena que está presente ali, porque, como eu disse, esses indígenas estão acessando a universidade, então uma universidade que ainda, né, o que predomina é o conhecimento ocidental, a língua portuguesa. Então, essas escolas indígenas trabalham dentro desse aspecto, né, da interculturalidade, preparando, formando esses futuros universitários para que eles possam tanto conviver com o seu mundo indígena e também com o mundo não indígena. Não sei se eu respondi. Isso é isso. Respondeu sim. A professora Márcia, se quiser complementar, o professor Tiago ele já aproveitou para responder também a pergunta do José Vitor, né? O José Vitor perguntou assim: qual a concepção dos professores, Tiago e Márcia, sobre o conceito de interculturalidade? Daí o professor Tiago já fez um comentário sobre isso. E tem também mais um da Jéssica, mas eu posso ler depois, para a gente manter. Mas pode falar, professora. Bom, o Tiago já trouxe para a gente o conceito, né? Eu acho que a interculturalidade é isso, é a gente conseguir conviver com esses vários saberes. Nós, indígenas, por exemplo, sabemos conviver muito bem com essa interculturalidade, né? Quando a gente recebe, quando a gente partilha os nossos saberes, quando a gente sabe trabalhar com essa cultura não indígena, quando a gente começa a aprender a
a entender esse universo não indígena, a entrar nesse universo não indígena, a saber andar no universo não indígena e também sem perder a nossa identidade, o nosso saber, a nossa ciência e a nossa capacidade também de conviver com toda a nossa territorialidade vivendo na aldeia e na cidade. Então, a interculturalidade abraça tudo isso. Alô? Será que eu caí de novo? Voltou. Acho que dessa vez fui eu. Obrigada, Márcia. Obrigado, Thiago. Tem mais algum comentário da Jéssica agora, da Jéssica Correia, né? Ela fala assim: excelentes falas, tenho muita admiração pela luta indígena. Gostaria de ouvir da Márcia e do Thiago como eles lidam com essas contradições entre saberes tradicionais e racionalidade científica. Bom, da minha parte, eu lido com isso todo dia, né? Porque eu produzo conteúdo científico também, mas produzo conteúdo que venha circular tanto na aldeia e na cidade. Então, quando eu trabalho com outras literaturas, com outras formas de escrita, que essas escritas também estão relacionadas todas estão relacionadas à cultura indígena e todas conseguem fazer a ponte. Tanto está na universidade, nas academias, nos grupos de pesquisa, quanto adentrar a sala de aula do meu parente, que está dando graduação, que está trabalhando com ensino fundamental, com ensino médio, que está trabalhando com a primeira infância, com os pequenininhos, né? Então, quando eu escrevo, por exemplo, o poema Índio Não Sou, é um poema que adentra todos os espaços, ecoa por todos os lugares. Então, os saberes indígenas, eles são um conhecimento que carregamos para a vida toda, está intrínseco à nossa identidade. Faz parte de nós. Compõe o arcabouço da nossa memória e fortalece em nós a nossa existência e a continuidade desse legado e a nossa história. Se eu tenho memória, eu tenho história. Eu tenho história porque eu tenho memória. É preciso fortalecer em nós a possibilidade de cada vez mais essa memória se tornar viva. Porque houve um período em que muitas pessoas queriam e propagavam o memoricídio, que é o extermínio da memória, proibindo os indígenas de falarem sua língua, de fazerem as suas manifestações ritualísticas, de territorializar o seu espaço. Mas nós somos um povo de luta, de resistência, de estratégias, e conseguimos encontrar uma estratégia que mantivesse em nós essa chama acesa. E quando a gente está na academia, eu estou fazendo isso, eu estou no doutorado falando do povo cambeba, mas falar do povo cambeba sem sem toda essa linguagem academicista tomando conta. Eu tenho que balancear, eu tenho que deixar equilibrado, porque o meu ser cambeba também precisa aparecer, o meu eco de povo também precisa ecoar, está em foco ali, né? Então, eu tento fazer algo que a pessoa, quando for tomar conhecimento dessa tese, possa reconhecer, ou o parente, quando for ler essa tese, utilizar talvez para a sua pesquisa, ele possa se reconhecer na tese, ele possa se ver cambeba ali, né? Então, isso é importante. Aí é que eu chamo de interligar mundos, quando eu consigo saber usar ambos os saberes, equilibrando, sem um dominar o outro. Porque senão aí eu vou estar trabalhando com esse processo do que nós vamos chamar na linguística do governo da língua, né?
onde um sobrepõe ao outro. E a gente não quer isso. A gente quer fazer a ponte, interligar os mundos. Não sei se eu respondi direito, mas aí o Tiago dá conta. Nós sempre fomos questionados, conhecimento inferior, cultura inferior, e isso em detrimento da colonização, desse olhar que veio com o europeu para cá, e aí isso foi se perpetuando nesse tempo, e hoje nós, enquanto universitários, enquanto pós-graduandos em diversas áreas, antropologia, linguística, educação, saúde, nós estamos trazendo também a nossa ciência, trazendo nosso conhecimento, e é muito comum ver nos trabalhos científicos dos acadêmicos indígenas, ele trazendo o seu conhecimento ancestral e sendo validado também pela universidade. Não é um conhecimento inferior, não é um saber inferior, é que nós não colocamos esse conhecimento dentro de uma caixinha, como vai se dividindo em diversas áreas, como dentro do conhecimento ocidental, dentro dessa organização que se faz dividindo em áreas exatas, saúde, humanas. Mas se a gente for, e nós trazemos também mostrando que há uma ciência exata dentro da cultura indígena, por exemplo, as construções das casas tradicionais, precisa ter um conhecimento ali, uma arquitetura indígena para poder estar construindo, saber o tempo de plantio da agricultura, entender as luas, as estações do ano. Então, há uma ciência ali. Então, o que aconteceu foi que colocaram esses povos, essas culturas, como inferiores. Mas a ciência empírica, a ciência objetiva, elas sempre caminharam juntas. A ciência que nós temos, a objetiva, essa ciência positiva, ela inicia nas pesquisas, nos testes, dentro do conhecimento empírico, para ela se tornar depois uma ciência objetiva. Então, foi se criando um preconceito, e hoje nós estamos mostrando dentro da academia, através das nossas pesquisas, das nossas dissertações, dos nossos artigos, das nossas teses, que nós produzimos ciência também. E hoje, além do mais, nós somos sujeitos da pesquisa, que não somos mais o objeto da pesquisa, como foi durante muito tempo. Então, e essas contradições, elas existem. Só um exemplo que eu quero trazer para concluir, quando eu comentei da senhora de mais de 70 anos que ingressou no mestrado em antropologia na USP, a senhora Tupi-Guarani, lá do litoral, perguntaram para ela na banca, ela relatou isso para a gente, que foi muito bom ali a arguição dela, o conhecimento que ela tinha, por que ela queria entrar num curso de mestrado, sendo que ela já era doutora, pós-doutorando, só pelo conhecimento que ela tinha. Mas aí ela indagou ali que para o não indígena, no mundo não indígena, o que tem valor é o papel, é o reconhecimento no papel, não o conhecimento que ela traz consigo, um conhecimento milenar, ancestral. Então ainda enfrentamos essas barreiras, mas eu faço das palavras dela também as minhas, né? Que a gente ainda precisa ter esse reconhecimento no papel. Mas, de qualquer forma, nós estamos ali produzindo, nós somos sujeito, né? Não somos mais o objeto da pesquisa. É isso. Muito obrigada pelas respostas. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Realmente é muito, muito triste, muito assim, forte essa tendência objetiva de ciência ocidental, né?
e como isso afeta a nossa visão de mundo, né, e especialmente os povos tradicionais do nosso país. Bom, a gente tem mais algumas perguntas. A próxima é da Andressa, acredito que seja para os dois. Ela pergunta assim: como podemos lidar com profissionais que atuam no contexto escolar e que infelizmente ainda ensinam a nossa história no viés colonizado? Essa pergunta é boa. Quem gostaria de responder? Se o Tiago quiser responder, fica à vontade. Eu estou um pouco cansadinha dessa longa viagem, vou ficar mais aqui. Se puder responder um pouquinho, eu vou dar o meu pitaco. Bom, eu sou professor, na minha primeira formação foi uma licenciatura intercultural, que nos preparou para assumir essas salas de aula como protagonistas, como professores indígenas, uma vez que estava tendo essa transição, onde os professores não indígenas estavam não mais, né, atuando por conta dessas mudanças. Uma educação escolar indígena diferenciada precisa de um professor indígena ali, que conheça a cultura, a história do seu povo, mas ainda encontramos essas mudanças ainda estão lá na base, dentro das comunidades, dentro de uma secretaria de educação, dentro do Ministério da Educação, ainda não vimos uma mudança significativa, a presença indígena ali, para que ele também possa construir, junto com esses profissionais, um currículo diferenciado, uma visão, uma formação principalmente diferenciada, para que esses professores, muitas das vezes professores de carreira, que há muito tempo está ali dentro do sistema, e está com uma formação estagnada. Esse professor estacionou ali e não mais se atualizou. Então, a história indígena, né, essa que sempre foi contada, hoje está sendo reescrita por nós, pesquisadores, escritores indígenas, assim como a Márcia apresentou os livros dela, os escritores indígenas, né, que no Brasil nós temos mais de 60 escritores indígenas, e cada vez mais aparecendo esses personagens, esses sujeitos que estão contribuindo para que mude esse pensamento que está no imaginário da sociedade, a visão ainda é uma visão lá do século XVI, né, que é uma visão totalmente distorcida, né, é uma visão errada desses povos indígenas que nós temos aqui no país. Então, é preciso que esses profissionais, seja em qual área for, ele possa, porque o indígena ele está circulando, né, no mundo indígena e também nas cidades. Então, precisa que esses profissionais, nas suas formações, eles tenham pelo menos algumas disciplinas que mostrem o outro lado, né, essa realidade que nós temos, que essa realidade, né, que de uma diversidade cultural, de povos muito grande ainda no nosso país. Bom, muito obrigada pela resposta. Então, a gente só tem mais uma última pergunta, mas a gente já vai encerrar para o final, né? Já passamos assim um pouco do horário. A Elaine tinha enviado uma pergunta sobre como a universidade pode garantir a permanência dos indígenas no ensino superior. E aí a gente já vai encaminhando para o final, tá? Eu já agradeço demais a participação dos dois. Bom, eu acho que a minha fala o que eu penso, já falei na hora que eu estava né, o meu tempo de fala que foi me dado, aprender a conviver, aprender junto com a gente, fazer projetos que venham a contribuir, dar mais
como é que eu posso dizer, dar mais espaço, visibilizar mais a presença indígena na universidade, trabalhar junto com a gente, que o lugar do indígena não seja o fundo da sala de aula, mas estar junto, somar junto. Creio que a universidade tem condição, né, de trabalhar projetos, de pegar investimentos para proporcionar que essas evasões não aconteçam em grande escala. No mais, eu deixo com o Tiago, que, como ele está aí na ativa, ele deve estar. Hoje eu estou mais ouvidora do que professora, o Tiago está mais professor, então o Tiago tem mais coisas aí para dizer. Vai, Tiago. Vamos lá. Bom, eu também, né, no início, eu trouxe essa questão da permanência, não só a universidade, mas também o Ministério da Educação, o governo tem que dar subsídios para essas universidades. Nós estamos vendo que o governo está cortando recursos, né, dessas instituições educacionais. Então, e a gente tem, se não for a educação, se não for a formação dos sujeitos, não tem outro caminho. Mas começa por aí. Eu acho que, além das universidades, além das comissões de ações afirmativas, além dos professores, dos companheiros de sala de aula, dos departamentos, eu acho que é um conjunto, né? Um conjunto que precisa, uma conjuntura, na verdade, começando desde lá de cima até chegar ali nesses sujeitos. Então, nós precisamos garantir políticas públicas efetivas e permanentes. E recursos, né? Mais recursos para que atenda desde o ingresso, a permanência e depois até o final. E uma outra coisa também, só para eu esqueci de falar, além de garantir os alunos, né, esses indígenas na formação, é preciso também garantir professores indígenas também, né, nesses espaços de formação. Precisa ter. E, recentemente, nós temos dois, só para que quem está nos assistindo saiba, nós temos dois professores que já, esse ano, o Gerson Banil, que entrou na Universidade de Brasília, né, está atuando ali, na Bahia também, na Universidade da Bahia, o Felipe Tuchá. Então, mas assim, são poucos ainda. Então, também é uma outra figura que precisa estar dentro da universidade ali também. Sem contar que nós temos muitos indígenas graduados, com doutorado e mestrado, que não estão nas universidades, que não estão atuando como professor. Aqui nós temos o Almir de Guarani na UFPA, mas ele é professor visitante, ele não é efetivo. Então, precisa efetivar esses professores. A universidade precisa mudar isso daí e fazer com que esses professores que ela forma em mestres e doutores adentrem as universidades. Quero saber o que vai ser de mim depois que eu defender o doutorado, né? Espero conseguir aí passar em algum concurso e fazer, porque senão vou ser mais uma também, como muitos que estão aí terminaram o seu pós-doc, seu doutorado e ficaram na mesma. Eu estou começando doutorado agora, então já estou... Enfim, vamos nem entrar nesse assunto agora. Bom, pessoal, agradeço demais a professora Márcia, ao professor Tiago, a participação de vocês. Por mim, a gente ficava aqui a noite inteira, mas a gente já passou um pouquinho do horário, então a gente vai encerrar a nossa live por enquanto, por hora, né? Então, agradeço também o pessoal do chat, a Isadora, a Ananda, que ajudaram aqui com os bastidores da live. E é isso, então a gente encerra mais uma live assim. Boa noite, pessoal, e fiquem ligados nas nossas próximas atividades. Em breve a gente tem evento presencial da frente, tá? A gente vai postar no nosso Instagram. Tchau, beleza. Gente. Tchau, Tiago. Tchau, Márcia.